tudo bem? Então hoje nós vamos falar da quarta e última tarefa de Psique. Então ela teve que ir até o inferno. Que significa isso, né? Pra gente, pra nossa vida. Se a gente for pensar, todas as tarefas que Afrodite deu pra Psique, sempre alguém ajudou, né? A formiga, a torre, as plantinhas, era sempre alguém que ajudava. Nessa quarta tarefa, é ela mesma que tem que ir. Ela não é ajudada por ninguém, né? A torre só fala, dá algumas orientações para ela, mas é ela mesma que tem que enfrentar, né? Então, essa quarta tarefa diz assim, que existem fases da vida ou coisas que acontecem com a gente que é a gente mesmo que tem que passar, né? A gente mesmo que tem que enfrentar. Então, não tem aquela história, sentir na pele aquilo. Então, é exatamente isso a quarta tarefa. A gente sente na pele. A gente mesmo tem que passar por algumas coisas inevitáveis, né? O sofrimento vem para todo mundo, a dor chega para todo mundo e a gente tem que passar. Agora, que jeito que a gente passa isso, né? É através do dia a dia mesmo e tendo por base as outras tarefas, né? Da organização e da limpeza. Você se lembra a primeira tarefa? Então, é a organização, então a limpeza. Então, dentro da gente, a gente tem que limpar. Quando o sofrimento chega, né? A gente tem que fazer uma introspecção, voltar para dentro e ver, começar a limpar, ver o que está ali machucando, né? Aquela ferida que muitas vezes é coisa até de infância, né? Da adolescência, alguém falou, alguém fez, né? Então, entra o perdão, né? Que entra nessa limpeza. Então, é a primeira tarefa, a gente começa por aí. Aí, depois, a segunda tarefa é a paciência, né? O tempo da espera, a gente tem que saber esperar, fazer a coisa certa, sem agressividade, né? Então, tudo isso vai trazendo um preparo para quando chegar uma dor muito intensa, a gente já tem pré-requisitos para poder enfrentar essa dor, né? E a terceira tarefa, o foco, a determinação, né? E colocar uma força maior, né? Para a gente poder enfrentar o que tá se passando naquele momento, que está tão difícil. Então, essa quarta tarefa, que é quando o sofrimento chega e a gente sente na pele, a gente tem que estar sempre respaldado nessas outras três. Se a gente não tiver essas três tarefas bem estabelecidas, bem trabalhadas dentro da gente, é muito difícil a gente passar por essa quarta tarefa, né? E aí tem até uma historinha que conta que tinha um jovem e ele escalou uma montanha e quando ele chegou lá em cima ele viu uma caverna. E nessa caverna ele viu uma pérola muito linda, só que a pérola estava sendo guardada por um dragão enorme. E ele quis essa pérola para ele. Ele queria pegar, mas o dragão não ia deixar, né? Ele nem se atreveu. Ele falou: não, vou ser morto aqui, não adianta eu querer, porque eu não vou conseguir essa pérola. E aí ele desceu da montanha, ele era muito jovenzinho ainda, mas aquela pérola ficou na cabeça dele, né? Mas aí ele casou, teve filhos, trabalhou, enfim, foi vivendo, né, o dia a dia. E quando ele ficou mais idoso, ele ainda se lembrava dessa pérola. E ele falou: olha, eu vou arriscar, né? Eu vou ver, porque agora, né, eu já vivi, já construí tudo que eu construí na minha vida, já. Então, eu vou ver como é que tá essa pérola e vou ver esse dragão aí. Quem sabe até tenha coragem de enfrentá-lo, né? E aí ele subiu e chegou nessa caverna e a pérola estava lá, como antes. E aí o dragão tinha ficado tão pequenininho, diminuiu, o dragão também estava lá, mas ele ficou tipo uma lagartixa, né? Ficou muito pequenininho. E aí esse homem, já esse senhor, né, então, descobriu que ele tinha matado o dragão
no dia a dia, né? Durante a vida dele, ele tinha não matado, mas ele tinha enfrentado esse dragão. E esse dragão se tornou menos perigoso, né? Não, agora não tinha nenhum perigo para ele mais esse dragão. Então ele pôde pegar essa pérola. Então o que quer dizer isso, né? Quer dizer que no nosso dia a dia a gente vai lutando contra esse dragão, né? Tem uma pérola, tem uma pedra preciosa, tem um tesouro que a gente vai em busca, que é a nossa essência, né? Que é o nosso verdadeiro eu. Jung chama de individuação, quer dizer, a gente tornar quem a gente é de verdade, sem, né, máscaras, sem pretexto, sem desculpa, sem culpar ninguém, né? Ai, minha vida é assim por causa disso, daquilo. Ah, porque o outro... Não tem isso, né? Quando a gente chega aí numa sabedoria, a gente vê que isso não cola mais, né? Não adianta mais a gente colocar desculpa, é a nossa pérola, né? A gente vai adquirir a nossa pérola, que é assim, a gente descobrir quem a gente é. Até na Bíblia fala, né? Nos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que constitui a terceira tarefa, quer dizer, a gente tem uma força maior que nos rege, e amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, não é amar ao próximo mais do que a si mesmo e nem menos, né? Mas é igual. Então, a gente e o outro é a mesma coisa, né? Nós estamos na mesma medida. Então, se amar, se aceitar, né? Essa pérola dentro da gente. Então, esse é o grande caminho, essa é a grande tarefa, né? E por que ir ao inferno? Por que, né, foi representado pelo inferno na quarta tarefinha aí? Porque é sofrimento, né? O inferno representa o sofrimento. Então, muitas vezes a gente sofre, mas esse sofrimento vai trazer, né? Porque depois ela sai do inferno e ela vai, então, casar com o Eros, né? Que é o amor da vida dela, enfim, e vai ter a filhinha, que é a alegria. Então, pra gente integrar o masculino e feminino, e pra gente ter essa alegria de viver, a gente tem que, muitas vezes, não é que, então tem que sofrer não é que tem que sofrer, o sofrimento chega, né? A vida traz, através de alguma perda, através de alguma dificuldade que a gente tem, tanto na personalidade, eu queria tal coisa, mas não dá, não consigo. É um sofrimento, você tem que aceitar, né? Você tem que administrar isso dentro de você, você tem que suportar essa dor. Então, quando a gente suporta algumas dores, a gente se fortalece, né? O que acontece é que muitas vezes, como eu falei no vídeo passado, que o ego se quebra, né? A gente muitas vezes não suporta, né? Não consegue aguentar essa dor. E aí cai, desmorona, enfim, né? Adoece. Mas a gente tem que, então, perceber que essa dor faz parte da vida. Então, a gente tem que aceitar. Isso significa ela ir até o inferno. Então, depois que ela sai, então a gente tem que ter, quando a gente está sofrendo, a gente tem primeiro que achar esse caminho de volta, né? Achar essa saída. Então, que jeito que a gente vai fazer isso? Então, ela recebeu as tarefas lá da torre, as dicas, né? Para ela não ajudar ninguém, para ela não se alimentar. Então, muitas vezes a gente, mas eu não vou ajudar, então isso é egoísmo. Não é que é egoísmo. Tem determinadas fases da vida que não adianta eu querer ajudar o outro se eu não ajudo a mim mesma. Ela precisava entrar nesse inferno aí e sair dele. Ela não poderia ficar lá dentro, né? Então, se ela se dispersasse ajudando isso e parasse no meio do caminho para outra tarefa que não era dela, então aí entra o foco de novo, né? Ela ia se perder. Então não pode, a gente tem que ter, né, essa determinação. Bom, primeiro eu vou cuidar de mim e depois eu cuido do outro. É igual no avião, né, que tem a máscara, a instrução da máscara. Então,
a gente tem que pôr a máscara num caso de acidente, né? De faltar oxigênio, a gente tem que pôr a máscara primeiro na gente, depois no outro, mesmo que seja seu filho, sua filha. Mas não adianta você querer salvar ele primeiro, porque você não vai nem estar aí depois para poder salvá-lo, né? Então, primeiro, e aí entra então a mesma coisa. Vou trabalhar a minha personalidade, os meus sentimentos, vou ser uma pessoa inteira, uma pessoa mais equilibrada emocionalmente para poder ajudar os outros, aí sim, né? Então isso significa, é isso que significa ela não ter ajudado ninguém, né? Porque ela tem que estar voltada para ela, para depois então a gente poder ajudar. Então, primeiro a gente tem que se fortalecer. E aí quando a gente consegue passar por esse caminho, né, de dor, de sofrimento, se fortalece, a gente sai muito melhor, né, de tudo isso. A gente sai com uma aprendizagem, sai muito mais madura. Por isso que depois eles se casaram e tiveram a filhinha lá, a Alegria. Porque eles estavam mais maduros por tudo que eles passaram. Isso trouxe uma maturidade emocional, uma experiência de vida. Então, aí tudo bem, conseguiu integrar masculino e feminino, né? E conseguiu, então, viver com alegria, com paz, com satisfação, com plenitude de vida, né? Essa que é a grande lição desse mito, né? Ele conduz a gente para uma plenitude, né? Para a gente ser uma pessoa mais íntegra, mais completa, tá bom? Então essa foi a história, né? Agora hoje a gente encerra então essa interpretação psicológica do mito de Eros e Psique. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outros mitos, né? Tem o Ri, como eu falei, que é do masculino, tem o I, que é do relacionamento entre homem e mulher, mais especificamente, né? Porque esse Xi, que a gente acabou de falar, é só do feminino, mas esse feminino, como eu falei, tem o masculino integrado, né? Então, todas as tarefas que ela executou foi também desenvolvida pelo masculino dentro dela, né? Então, a gente tem sempre que integrar isso, masculino e feminino, né? Razão e emoção. Então, a gente tem que fazer. Quem é muito perfeccionista tem muita dificuldade de executar, porque ele espera uma perfeição tão grande e no fim não faz nada, né? Então, a gente tem que fazer as coisas, mesmo porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos, né? Então, a gente tem que fazer, mesmo que não saia muito do jeito que a gente queria, porque não vai sair mesmo, porque o nosso ideal é muito além do que a gente consegue, né? Porque a gente é humano, limitado. Então, se não saiu muito bem tudo isso, né? Me desculpem, mas foi o que eu pude fazer, tá bom? Isso vale para a vida de todo mundo, né? Então, a gente não pode esperar muito a perfeição, porque perfeito é só Deus, né? Nós somos seres humanos que erramos, temos limitações, dificuldades, mas é através disso que a gente vai buscar nossa pérola lá, né? É através do dia a dia que a gente consegue, então, amadurecer e enfrentar esse dragão que a gente julga tão perigoso, mas depois a gente vê que a gente se fortaleceu. Então, no dia a dia a gente vai aprendendo, né? A vida ensina. Então, a gente vai buscando essa pérola preciosa que é a nossa essência, que é a nossa integridade, que é a nossa plenitude, durante o dia a dia mesmo. Tá bom? Um beijo para você, espero que você tenha gostado desse mito, espero que tenha servido para você. Questiona um pouco sua vida aí, vê o que dá para você aprender com tudo isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, muito obrigada, um beijo.